4 Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques, você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília, o seu futuro profissional garantido. Marília registra 5º caso de suicídio neste ano de 2019. Um caso alarmante na região. Filho se mata por enforcamento e a mãe, ao vê-lo enforcado, também se suicida. Ainda, Facebook completa 15 anos, uma revolução na tecnologia e na comunicação. Vem aí, regra nova para a telemedicina. O que vai mudar para a medicina online? O Dia Mundial de Alerta contra o Câncer. Você vai ter informações com relação à prevenção e à necessidade de se dedicar ao tratamento. Educandário Bento de Abreu tem o adiamento das aulas. Motivo: falta de transporte e cozinheiras na retaguarda da Prefeitura Municipal. Incêndio destrói por completo barracão da FEPASA em Veracruz. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. Tráfico, consumo de drogas preocupando, criminalidade também. Será que vamos ter novidades aprovadas pelo Congresso Nacional? O governo acaba de anunciar o projeto anticrime. Vamos até Brasília. Quem explica é o próprio ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Execução imediata das condenações proferidas pelo Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri tem competência sobre crimes dolosos contra a vida. Leia-se basicamente homicídios dolosos, crime de extrema gravidade e de preocupação crescente pela quantidade desses crimes no Brasil. O recorde em 2016 de mais de 60 mil homicídios no ano no Brasil. Um crime de homicídio é grave por si só, 60 mil então é um descalabro. A medida visa aumentar a efetividade do Tribunal do Júri competente para esses crimes. O Supremo Tribunal Federal, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, tem 2 precedentes dizendo que para o Tribunal do Júri, em decorrência do princípio da soberania dos vereditos, se pode executar de imediato. Nós estamos nos baseando nesses precedentes e sugerindo a modificação da legislação ordinária para tanto. Tribunal do Júri, toda aquela solenidade, é um tribunal em que lembra aqueles filmes de tribunais, inclusive, que nós assistimos na televisão. É um julgamento muito mais solene e formal do que o julgamento por juiz monocrático. Nós confiamos a um corpo de jurados escolhidos dentre pessoas comuns da sociedade para proferir aquele veredito. O júri profere o veredito, eventualmente de um homicídio doloso qualificado, eventualmente de um homicídio doloso praticado com requinte e crueldade, e nós negamos efetividade a essa decisão. Eventualmente o criminoso sai pela porta da frente. Eventualmente ele pega um ônibus para ir embora para a casa dele e ainda divide as poltronas com os jurados, ou com testemunhas, ou com parentes da vítima. É possível sim mudar, é possível, na linha dos precedentes da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, dar mais efetividade aos vereditos do Tribunal do Júri. Concomitantemente, nós também estamos retirando efeito suspensivo do recurso contra a decisão de pronúncia. A decisão de pronúncia é aquela decisão que o juiz profissional remete o caso ao Tribunal do Júri. Isso tem sido um fator de delongamento do fim desses processos. Às vezes leva anos para julgar o recurso contra a pronúncia. Nós também estamos retirando efeito suspensivo. Da mesma forma, em relação à segunda instância, nós estamos estabelecendo ali que, excepcionalmente,
havendo uma situação, uma questão substancial, vislumbrando o Tribunal de Apelação a plausibilidade no recurso, ele pode conferir, como exceção, o efeito suspensivo. Há uma previsão de alteração dos embargos infringentes, que ele seja cabível quando houver divergência em julgamento de segundo grau, somente quando a divergência diz respeito à absolvição. O que nós assistimos com muita frequência é divergências em dosimetria de pena. Juízes dificilmente concordam em dosimetria de pena, porque os critérios são subjetivos. Então, a ideia é limitar isso à divergência em relação à absolvição. Mudanças relacionadas à legítima defesa. O que nós estamos aqui colocando é que a legítima defesa já está no Código Penal. Tá? A legislação estabelece que se alguém age em legítima defesa não responde pelo crime, é uma excludente de licitude, como a gente chama no jargão técnico. A lei prevê que a pessoa, no entanto, responde pelo excesso doloso ou culposo. Se excedeu no exercício da legítima defesa. O que nós colocamos é algo que os juízes já fazem na prática. O juiz poderia reduzir a pena até metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. O exemplo que ficou famoso nos anos próximos foi o caso do agressor daquela artista famosa, Carolina Dickmann. Houve uma reação do irmão dela, Ana Hickman, perdão. Não tenho tido muito de acompanhar o show business recentemente. Mas, enfim, houve uma reação por parte de um parente dela, que, em legítima defesa, acabou matando o agressor. Ele foi processado, ele acabou sendo absolvido, porque o juiz entendeu que não havia o excesso. Né? Talvez ele decidiu dessa forma porque, no fundo, havia um excesso, mas ele não tinha uma alternativa legal para deixar de aplicar a pena. Então, a legislação apenas estabelece isso, porque, de fato, muitas vezes, em situações de legítima defesa, o excesso pode decorrer de uma situação peculiar, como medo, surpresa ou violenta emoção. Nós ainda estamos esclarecendo na legislação algumas situações que caracterizam legítima defesa. Nós não estamos ampliando a legítima defesa, nós apenas estamos deixando claro na legislação que determinadas situações que se verificam no cotidiano caracterizam legítima defesa. Então, agente policial de segurança pública, conflito armado, em risco iminente de conflito armado, previne injusta e iminente agressão a direito seu ou de outrem. Agente policial de segurança pública, previne agressão, risco de agressão, a vítima mantida refém durante a prática de crimes. Eu não vou passar aqui todas as medidas, porque ficaria um pouco cansativo. Peço escusas aos senhores e senhoras. Apenas vou destacar aqui as me parecem mais relevantes, sem prejuízo de esclarecimentos posteriores. Mudanças no Código Penal para endurecer o cumprimento de penas. Nós não desconhecemos que existe uma situação carcerária difícil no país, que existe superpopulação nos presídios, tá? Mas é necessário endurecer o cumprimento de penas para determinadas espécies de crimes. Não é um endurecimento geral. Nós sabemos que o sistema não comporta endurecimento geral, mas nós sermos mais rigorosos com crimes mais graves é algo consistente com os anseios da sociedade e não algo inconsistente com os nossos compromissos com o Estado de Direito, com o rule of law ou com a liberdade. Então, o que nós estabelecemos que, em caso de condenado que seja reincidente ou havendo elementos probatórios de que ele é um criminoso habitual, reiterado ou profissional, o regime inicial da pena será fechado. Não adianta fazer como se fazia no passado, em simplesmente aumentar o tempo de pena. Tem que saber qual que é o tempo de pena real em regime fechado. Que essa é a prisão de verdade. Regime semiaberto, regime aberto, é uma pena, mas não é prisão de verdade. Então tem que controlar isso e aumentar o tempo de regime fechado para a criminalidade mais grave. Aqui, basicamente, o alvo é o criminoso profissional. Certo? Se você é um criminoso profissional, o sistema vai ser mais rigoroso com você. Também estabelecemos que, em caso de crimes contra a administração pública, como peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, o regime inicial, como regra, deve ser fechado. Os anseios da população por uma maior reprimenda contra a corrupção. Colocamos aqui uma exceção para não ferir o princípio da individualização da pena,
que se for de pequeno valor, a vantagem indevida ou a coisa apropriada, ou se todas as circunstâncias do caso forem favoráveis ao agente criminoso, se possa estabelecer de maneira diferente. Então, por exemplo, uma coisa é um diretor da Petrobras que desvia em proveito próprio milhões de dólares, outra situação é de um guarda de trânsito que recebe lá uma vantagem indevida para deixar de aplicar uma multa. É grave? É grave, mas não precisa regime fechado no segundo caso. No primeiro caso, precisa. Também estamos estabelecendo regime inicial fechado, tá? Regime inicial fechado para crime de roubo com arma de fogo. Pela legislação atual, eventualmente isso não é imposto. A pena fica abaixo do montante necessário para o regime fechado. Nós estamos estabelecendo isso como regra. O maior pânico do cidadão brasileiro é ser vítima de um roubo, e que o pior, de um roubo muitas vezes seguido de morte, nas ruas. Precisa ser mais rigoroso com esse tipo de crime. A população quer que as ruas fiquem mais seguras, não se resolve tudo pela lei, mas parte se trabalha com a lei também. Se tem que mexer na lei, tem que ser mais rigoroso para esse tipo de crime. Outra situação específica. Esses tempos, um brasileiro foi condenado na Espanha porque havia assassinado uma família de brasileiros e esquartejado toda a família. Condenação na Espanha, prisão perpétua. Espanha é um Estado democrático de direito. É um país com uma legislação avançada que protege não só os direitos das pessoas, mas como as liberdades. Não é um governo autoritário. Aqui no Brasil, as pessoas muitas vezes se sentem satisfeitas, com razão, porque homicidas qualificados ou pessoas responsáveis por crimes atrozes ficam menos de 10 anos na prisão. Tem que endurecer em relação a esse tipo de criminalidade. O que nós estamos estabelecendo é que, em caso de crime hediondo, com resultado morte, só há progressão da pena com 3/5 de cumprimento dela. Tá? Como eu disse, não adianta jogar a pena de 30 para 50 anos quando o percentual de pena de regime fechado é pequeno. Tem que aumentar o percentual necessário em regime fechado. Isso não é autoritarismo, isso não é fascismo, isso é rule of law. Temos que ser mais rigorosos com a criminalidade grave. É inaceitável que pessoas que cometem crimes hediondos com resultado morte apenas cumpram uma parte ínfima de suas penas e logo retornem ao convívio social como se nada tivesse acontecido. Bem, algumas regras especiais aqui. Um ponto importante, uma reclamação também frequente dessas saídas temporárias de presídios. Muitas vezes o criminoso utiliza a oportunidade, ou alguém que foi condenado, para cometer novos crimes. Nós estabelecemos vedações específicas para condenados por crimes hediondos, de tortura ou de terrorismo. Tá? Quando eu falo 3/5 crime hediondo com morte, eu não estou falando de tráfico de drogas, né? Isso fica muito claro. Tráfico de drogas tem tanto o grande traficante como o pequeno traficante. O sistema, a meu ver, não comporta endurecimento geral em relação ao pequeno traficante por conta dos problemas carcerários. Então, nós estamos evitando esse problema. Nós estamos estabelecendo que lideranças de organizações criminosas armadas devem iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança máxima. É mais rigor do que regime fechado. Nós estamos estabelecendo que o condenado por integrar a organização criminosa ou por crime praticado através de organização ou associação criminosa não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Qual que é a ideia da progressão de regime de cumprimento de pena? Preparar a pessoa para voltar ao convívio social. Então ela começa no regime fechado, que é uma prisão mais rigorosa, vai para o regime aberto, vai para o regime aberto e vai para a liberdade. Nenhum problema quanto a isso. Entretanto, é de todo óbvio que se o condenado é membro ativo de uma organização criminosa, ele não tem condições de ser colocado em liberdade, de progredir de regime. Você quer colocar fora da cadeia alguém que tem aptidão
para reinserir-se no corpo social sem praticar novos crimes. E você não quer colocar. Tá aí. Esse um trecho do comentário de Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública, anunciando, portanto, o pacote anticrime. Só que um detalhe, isso ainda tem que ser votado pelo Congresso Nacional. Ótimas propostas, a expectativa da população é grande. Temos enfrentado tudo isso aqui na região com relação à violência, à criminalidade, o tráfico de drogas e suas consequências. Agora vamos aguardar. O Congresso tem que votar esse pacote. Daqui a pouco, 5º caso de suicídio este ano em Marília e o alerta continua. Facebook completa 15 anos. Uma revolução tecnológica histórica. Já, já.